Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação. Meu nome é Michael Gonçalves, sou professor de filosofia e bora falar de Jean-Jacques Rousseau, grande pensador francês. E aí é um cara que você ouve falar em história, você ouve falar até em literatura, porque ele é um influenciador profundamente interessante do iluminismo, né, do direito, do Estado. A gente pode pensar muita coisa a partir de Jean-Jacques Rousseau. E é curioso colocar ele depois de Thomas Hobbes, porque parece que os dois são meio que rivais teóricos. Não é que não existia rivalidade, mas eles falam coisas diferentes. O Thomas Hobbes falava que o homem é lobo do outro homem, o homem é mau, né, a natureza precisa ser constrangida pelo artifício. O Jean-Jacques Rousseau vê de outra forma, ele vê a natureza humana como boa e que essa artificialidade da vida civilizada é o que corrompe e deteriora as relações, deteriora a vida do ser humano. Bem interessante que é uma época que já circula, né, bastante do conhecimento sobre o Novo Mundo, sobre as colônias, é uma Europa colonialista, que está olhando o mundo e que está trazendo essas novidades e está discutindo sobre os outros povos que não os povos europeus, tá certo? Então Jean-Jacques Rousseau nasceu em 1712, morreu em 1778, viveu até que bem para a época, né? Foi um dos filósofos mais influentes do iluminismo, influenciador da Revolução Francesa. Suas ideias moldaram o pensamento político moderno, especialmente em relação à democracia, à liberdade e à educação. Sua obra é conhecida por desafiar o racionalismo iluminista, porque ele pensava os sentimentos, a natureza, né, a humanidade não tão dependente, não tão empolgado com a racionalidade como outros pensadores da época eram, tá? Então, ele que vive num período de grandes mudanças culturais, intelectuais, o iluminismo estava toda, né, valorizando a razão, o progresso. Ele critica o progresso material e científico em certa maneira, né, porque não necessariamente ele leva ao progresso moral. Nesse sentido, ele não está errado não, né? Criticou a ideia de civilização, que hoje é um termo assim, tem outros pensadores que vão discutir isso bastante, por exemplo, Norbert Elias, em algum momento a gente vai falar dele também. Então, tem muito o que falar a partir dessa ideia, né? Assim, a gente trata o civilizado como uma coisa superior. O Jean-Jacques Rousseau naquela época já não achava, né? Então bom. E ele é um desses criadores da ideia de bons costumes, né? De moral, não no sentido dos bons costumes, né, da cultura civilizada, né? Ele não é tão fã disso, mas em especial em relação à mulher. Tá? Ele é um desses a falar um pouco então assim, só para você ficar com um pouquinho de raiva dele, ele é um desses que vai falar da mulher como é importante mantê-la pura, na sua pureza original, né? O homem também, mas a mulher é muito mais, né? Infelizmente a pressão é maior para esse lado aí. Então, vamos começar pelo estado de natureza, que é uma reflexão que aparece ali no contrato social, aparece também no discurso sobre a desigualdade entre os homens. A gente vai falar desses textos dele. Então, primeiro que o estado de natureza é uma hipótese, é uma criação, né? É uma ideia de um estado anterior à civilização, que eles não conhecem. Na verdade, é uma reflexão. Porque por mais que tenha registro histórico, esse registro histórico não necessariamente ele é deflagrador do conhecimento de um estado, né, de natureza. Porque na verdade o que, por exemplo, os indígenas viviam não era estado de natureza, já tinha uma vida social, já tinha uma comunidade, mas o europeu tem dificuldade de enxergar como tal, tá certo? Mesmo aqueles com ideias um pouco mais à frente. Eles não tinham, eles olhavam aquilo tudo e falavam que não é civilização isso aí, né? Hoje a gente fala civilização maia, civilização inca, civilizações, né? Como se tivesse que ser grandioso, tivesse que ter um certo controle, um certo poder, uma certa característica arquitetônica, capacidade de construir coisas, né? Como se a civilização fosse isso.
tá? Então, em certa medida, esse é um estado hipotético. O ser humano, nesse estado hipotético, vivia livre, em igualdade e harmonia com a natureza, né? Parece muito a idealização que se faz sobre os indígenas americanos, sobre os povos originários da América. Contrasta assim com a visão de propriedade civil, de sociedade civil europeia. Ele se pergunta quem é o selvagem, né? Quem é melhor, o selvagem ou o civilizado, o bom selvagem, né? Porque tem alguma coisa na moralidade do selvagem que é melhor do que a moralidade do civilizado. Então tem uma questão aí. No estado de natureza, o homem seria naturalmente bom e compassivo, cheio de compaixão, e a civilização teria introduzido a corrupção e o egoísmo. O homem nasce livre, por toda parte encontra-se a ferros, né? O contrato social, ele vai falar que seriam esses ferros, né? Cadeias, prisões, como se tivesse alguma coisa que diminui o ser humano, que não é a sua natureza. Interessante, né? Interessante, quando a gente for ler em filosofia Nietzsche, talvez a gente lembre bem por cima, né? Não tem uma relação direta, não. Rousseau e Nietzsche, mas tá aí um filósofo que vai tratar de um tema que parece valorizar a natureza, nesse sentido, a natureza humana. E o Nietzsche é um filósofo que vocês vão ver que valoriza o humano, né? O valor do que é humano. Então, a civilização, para o Jean-Jacques Rousseau, está constituída sobre um pacto ilegítimo e coercitivo, né? Porque os proprietários criam um Estado ilegítimo. Ele está falando da sociedade feudal, ele não está criticando o burguês, ele está criticando o senhor feudal, principalmente. Alguns burgueses entram na discussão também, porque disputam por propriedade, tratam mal seus trabalhadores. E não vai muito além disso. A questão dele é que existe aí um grupo de pessoas que criou o Estado para se proteger, para defender o que é seu, né? A tal da liberdade natural, essa harmonia com a natureza e todo esse contato com a vida, ele vai sendo diminuído em função da propriedade privada. O trabalho, ele vai se tornando cada vez mais próximo da servidão. É uma época de escravidão, gente. É uma época de muitos países escravizando. E a desigualdade está aí. A partir do momento que tem propriedade, tem desigualdade, né? Então, até vou adiantar aqui, ó. Ele vai falar que a crítica à propriedade privada, né, se estabelece que o primeiro que, tendo cercado um pedaço de terra, disse: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. E aí um tem, o outro não tem, o que não tem deseja, e o que tem faz de tudo para manter o que tem. E as relações se tornam desiguais, porque quem tem continua tendo, ou vai ter cada vez mais, e quem não tem, não terá. Muita gente vai falar que isso aí ajuda a constituir a reflexão dos anarquistas, dos socialistas, e muita gente vai para esse caminho mesmo, tá? Jean-Jacques Rousseau meio que um antepassado dessas ideias aí. Então, no contrato social, a sociedade deveria ser governada não por essa relação desigual de proprietários e trabalhadores, mas ele fala de uma vontade geral, que apesar de não ser possível igualar as pessoas em termos econômicos, é possível igualar as pessoas em termos políticos, colocando uma ideia que é a ideia de vontade geral, a vontade do povo. A vontade do povo deveria ditar a direção do Estado. Inclusive, ele coloca as pessoas que estão trabalhando no Estado como servidoras e não como, sei lá, um rei, né? Ele está questionando o papel do rei, porque o rei se toma como soberano, como alguém superior, e na visão dele deveria ser tratado como um igual, mas que está um pouco abaixo, porque deveria estar fazendo um serviço para aquela comunidade que lhe outorga o poder. Esse é o contrato social, é a união de todas as vontades, é um acordo que se estabelece
em que todo mundo participa de uma maneira equilibrada, né, dessa proposta de vida social que é a civilização, a sociedade civil. A liberdade verdadeira só pode ser alcançada quando os indivíduos se submetem às leis que eles mesmos criaram coletivamente. Então, as leis são muito importantes, o que torna o poder legislativo, na visão do Jean-Jacques Rousseau, um poder muito importante. Esse sim, o poder do povo, um poder representativo do povo, e o poder executivo, mas como o governo, aquele que não aquele que direciona, porque quem direciona é o legislativo. O executivo é quem executa, quem faz funcionar aquilo que é fruto da vontade do legislativo, do povo, da vontade geral. Então o poder legislativo representa o povo, representa essa vontade geral. Não dá para ir todo mundo lá para a tribuna, mas tem que ir aquelas pessoas escolhidas pelo povo, tá? O poder executivo governa, como eu disse, o soberano é o povo, o governo é o servidor, e a distribuição das tarefas na política tem que ser igualitárias. Portanto, o governo deve ter algum mecanismo de contenção. Ele não pode sair fazendo o que quer, não. E nesse sentido, se o povo ficar chateado com o governo, o povo tem sim o direito de derrubar o governo. Tá aí uma ideia muito importante para o que aconteceu na Revolução Francesa, tá? Então, argumenta e fortalece a ideia de que a massa, a Revolução Popular, a comunidade pode usar o seu número, o seu poder, que é o número, para derrubar os governantes. E isso é muito interessante, hein, para a época, muito novo para a época. Então, quando ele critica a propriedade privada, a forma de governo mais monárquico, em qualquer tipo de república que seja mais autocrática, mais violenta, ele está fazendo um elogio à democracia, né? E é bem interessante isso. Bom, não é a democracia que a gente está acostumado, que a gente vive, mas é uma democracia que está se desenhando ali no século XVIII e que vai nos influenciar bastante, tá? Sobre educação, porque ele fala muito de educação. Ele tem o livro Emílio, que é uma reflexão sobre como poderia ser a educação. Então, se o ser humano nasce bom, a educação devia ser um caminho de preservação dessa bondade, não a construção de algo. Então, a visão pedagógica do Jean-Jacques Rousseau, que é uma das primeiras estruturadas ali do século XVIII, a gente tem uma visão que é naturalista e que defende uma educação que preserva essa natureza, que tenta guardar essa natureza, guardar essa pureza. Então é para manter longe dos efeitos da vida em sociedade, da cidade, e ao mesmo tempo colocá-lo cada vez mais em contato com a natureza. Beleza? Obras mais importantes: Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Aqui ele vai falar que a causa da desigualdade é a propriedade, tá? Questiona os fundamentos da sociedade civil, aquela questão de como ela cria um estado ilegítimo. Faz crítica à civilização moderna, culpando a propriedade privada como origem da desigualdade. O Contrato Social, de 1762, esse aqui é o best-seller dele. Uma das obras mais importantes da filosofia política moderna, o Contrato Social apresenta a ideia de que a soberania reside no povo e que as leis devem ser expressão da vontade geral, beleza? E no Emílio, toda essa ideia de educação, tá? Respeitando o desenvolvimento individual da criança e não sei não, mas ajuda a gente a pensar várias coisas. Aqui os nomezinhos dos livros, as editoras, se você quiser dar uma pausa aí, tem essas versões aí. Vamos ver algumas questões aqui, tá? Falando de Jean-Jacques Rousseau rapidinho, porque, você já ouviu falar dele em história, você vai... É simples mesmo, lógico que a obra dele é interessante, mas tem pouca coisa para a gente discutir quando se fala da importância disso para o vestibular e para a vida também, tá? Questões muito da Unesp. A Unesp tem algumas questões sobre Rousseau. Vamos lá, primeira. Aquele que ousa empreender a instituição de um povo deve sentir-se com capacidade para, por assim dizer, mudar a natureza humana, transformar cada indivíduo que por si mesmo é um todo perfeito e solitário, em parte de um todo maior, do qual de certo modo esse indivíduo recebe sua vida e seu ser.
Alterar a constituição do homem para fortificá-la, substituir a existência física independente que todos nós recebemos da natureza por uma existência parcial e moral, em uma palavra, é preciso que destitua o homem de suas próprias forças para lhe dar outras, das quais não possa fazer uso sem socorro alheio. De acordo com a teoria contratualista de Rousseau, é necessário superar a natureza humana para a. Assegurar a integridade do soberano. Não. A não ser que o soberano fosse o povo, mas não está nessa discussão aqui. Conservar as desigualdades sociais. Não, né? Evitar a guerra de todos contra todos. Trouxe o Hobbes aqui como contraponto, hein? Promover a efetivação da vontade geral. Aí talvez seja, hein? Porque, olha só, transformar o indivíduo é um todo perfeito e solitário, em parte de um todo maior, do qual, de certo modo, esse indivíduo recebe sua vida e seu ser, tá vendo? Tem um elogio aí do todo, desse todo maior, né, da vontade geral, né? Garantir a preservação da vida, o valor iluminista, tal. Mas se você não conhece... Veja bem, se você não conhece nada de Rousseau, você olha essas questões, elas parecem iguais, mas se você conhece esses itens aí, vontade geral é o único conceito realmente rousseauiano, tá? Essa questão tá bem conteudista, fácil para quem conhece, difícil para quem vai na pura leitura, tá bom? Então, é por aí que você responde. D é a certa, promover a efetivação da vontade geral. Unesp 2020. Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral, e recebemos enquanto corpo cada membro como parte indivisível do todo. Um corpo moral e coletivo composto de tantos membros quantos são os votos da Assembleia. Essa pessoa pública que se forma desse modo pela união de todas as outras tomava antigamente o nome de cidade e hoje o de república ou de corpo político, o qual é chamado por seus membros de Estado. Então veja bem, é um texto fundante do Estado moderno. O texto produzido no âmbito do iluminismo francês apresenta a doutrina política do coletivismo, manifesto na rejeição da propriedade privada e na defesa dos programas socialistas de estatização. Veja que é anacrônico, porque os programas socialistas vêm depois, né? Não falamos disso aqui ainda no canal. Se você não tem conhecimento, você está acompanhando a gente, mas se você tem um pouco de noção de história, Jean-Jacques Rousseau vem antes desse grupo. Humanismo, presente no projeto liberal de valorizar o indivíduo e sua realização no trabalho. O projeto liberal é mais em inglês, tá? Nesse momento, nesse início aí, com John Locke e companhia. Não é muito essa ideia, apesar do humanismo ser muito próximo, muito colado, né, nessa ideia do Jean-Jacques Rousseau. Socialismo, outro anacronismo, tá? Antes, né? D. Corporativismo, presente na proposta fascista de unir o povo em torno da identidade e da vontade nacional. Bom, pode te confundir, mas dificilmente, né, você teria uma questão elogiando o fascismo, né? Aqui a gente está falando da formação do Estado, da construção do Estado, e o que produz o Estado na visão do Jean-Jacques Rousseau? O contrato social que une as pessoas, une as vontades em uma vontade geral e determina todas as coisas, determina o caminho do Estado. Então, contratualismo, manifesta a reação ao antigo regime na defesa dos direitos de cidadania, certo? Então, é a resposta correta aí. Enem, esse não é o Enem oficial, mas foi uma questão separada para Enem, então questões semelhantes poderiam aparecer no Enem. Não tem uma questão específica do Jean-Jacques Rousseau em termos filosóficos no Enem ainda, por isso há uma possibilidade, tá? Antes que a arte polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões a falarem a linguagem apurada, veja como o que eu falei sobre bons modos, né? Nossos costumes eram rústicos, não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade para se reconhecer reciprocamente, e essa vantagem de cujo valor não temos mais a noção, poupava-lhes muitos vícios. No presente é certo,
filósofo Jean-Jacques Rousseau, de 1700, exalta uma condição que teria sido vivenciada pelo homem em qual situação, tá? Então, parece que é o estado de natureza, de algum modo, que está sendo valorizado, né? Está falando que não é a mais absoluta perfeição, né? Mas ele não era melhor. Mas os homens encontravam sua segurança na facilidade para se reconhecerem reciprocamente, e essa vantagem, de cujo valor não temos mais a noção, poupava-lhes muitos vícios. Era um sujeito menos viciado, era um sujeito mais puro, menos corrompido mesmo. Daí a noção da corrupção no Jean-Jacques Rousseau é alguém que não está cheio de vícios. Quais vícios? Os vícios da vida na cidade, da vida da sociedade civil, tá? Então, no sistema monástico, pela valorização da religião, nada a ver aqui, né? Monástico, monge, na religião, não é disso que está sendo falado aqui. Na existência em comunidade pela comunhão de valores. Olha, uma maneira bem religiosa de falar. Tem a ver com comunidade? Talvez, mas não está falando muito de comunhão, cuidado. No modelo de autogestão, pela emancipação do sujeito, não tem nada de sujeito, é totalmente coletivo aqui a discussão, totalmente coletivista. No estado de natureza, pelo exercício da liberdade, é uma chance aqui de ser essa, parece estar mais correta essa, porque está falando, né, a condição seria a do estado de natureza, que é um pouco melhor do que essa civilizada, né? E a boa civilização talvez ela seja aquela que se aproxima mais do estado de natureza. Na vida em sociedade, pela abundância de bens, não está abundante para todo mundo, lembra? Né? Tem uma desigualdade e não tem essa discussão aqui, né? Está falando de boas maneiras, de linguagem, né? Fala dos valores, né? E dos vícios, não está falando de abundância de bens, tá? Então a correta aqui é a D, o estado de natureza pelo exercício de liberdade, e é isso. Chegamos ao final dessa curtíssima aula. Se fez sentido para você, se inscreve no canal se for inscrito, curte, comenta, compartilha. Por enquanto eu, Silvio Bedani, Rodrigo Mendes, Fábio Moraes, Paulo Mendes e Alexandre Zilotti estamos construindo aqui alguma coisa para vocês pensarem. Estamos chamando outras pessoas para participarem do nosso projeto. Por enquanto vieram os amigos. No futuro, quem sabe, vem outras pessoas. As nossas portas estão abertas. A gente quer a sua ajuda, mas a gente quer também ajudar pessoas a chegarem na universidade, em especial a universidade pública. Vem ajudar a gente, faz parte desse coletivo, e vamos fazer a escolha pela educação. Até mais, até a próxima. Valeu!